Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Por que o Senhor ensinou por parábolas? Qual é a chave para entendermos as parábolas? Qual é a conexão da coligação de Israel com as parábolas? Qual o significado das 8 parábolas de Mateus 13? Que lições espirituais aprendemos com estas parábolas? Por que devemos simplificar, intensificar e testificar o ensino? Quais são os 4 tipos de solos contados na parábola do semeador? Quem é o trigo e o joio na parábola? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Então, nessa semana nós vamos estudar no Vem Segue-me a lição de Mateus 13 e Lucas 8 e 13. Eu gostaria de nessa oportunidade, nessas duas partes do vídeo, eu vou abordar apenas o capítulo de Mateus 13. Porque nesse capítulo 13 de Mateus nós vamos encontrar 8 parábolas. E eu gostaria de explicar algumas coisas. Lembrando só, quem não se inscreveu ainda no canal, por favor se inscreva, convide as pessoas que você gostaria, ative o sininho. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, também você pode escrever no campo de comentários abaixo do vídeo, tá bom? E eu vou ler e responder para vocês. Então nós vamos ver hoje sobre as 8 parábolas de Mateus 13. Então eu convido vocês a abrirem as suas escrituras para nós podermos aprender algumas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar aqui, e vocês estão vendo aqui nessa figura, se vocês conseguem identificar várias parábolas só nesse quadro, né? Então nós vamos ver muitas parábolas aí. O propósito de eu falar ou abordar essas 8 parábolas do capítulo Mateus 13, claro, que nós podemos identificar várias aplicações para várias situações diferentes, a mesma doutrina da parábola. E nós vamos notar algumas coisas interessantes. O próprio Cristo, contando essas parábolas, 2 ele explicou qual era o significado, e as outras, na verdade 6, ele não explicou. De uma certa forma, ele deixou para os discípulos poderem buscar respostas e revelações também e aplicações. Então nós vamos também juntos aqui fazer esse exercício. Então essas 8 parábolas eu tô colocando como título a parábola, as 8 parábolas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Porque eu estou comparando as 8 notas musicais. Na verdade são 7, começando com Dó grave e depois termina com Dó agudo. Então, cada uma dessas parábolas, e eu me lembro de um discurso do L. Bodkpecker, onde ele relata que a nossa igreja, que possui todas as chaves, autoridade, e também o ensino completo, o suficiente para nós voltarmos à presença de Deus. É como se fosse um piano usando o teclado todo. Então, a igreja ela não usa só uma nota, ou Dó, ou Ré, ou Mi, ela usa todas as notas, porque a doutrina é simples, mas ela é plena. Então, nós vamos entender isso nessas parábolas que nós vamos estudar juntos aqui. Mas, em primeiro lugar, a gente sabe que nas Escrituras, se nós formos lá ver em Mateus 13, e nós vamos ver aqui que no versículo 3 diz lá, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Então o Senhor ensinou muito por parábolas. E qual foi a razão disso, né? As parábolas de Jesus transmitem uma mensagem especial às pessoas que estão espiritualmente em sintonia. Então vamos lembrar que os ouvintes, as pessoas a qual Cristo ensinava, tinha vários níveis de pessoas lá, os interessados, os não interessados, os que estavam prontos espiritualmente, os que ainda não estavam prontos, né? E de acordo com a visão de cada um e revelação que eles iriam aplicar
aqueles ensinamentos. E na verdade nós vamos ver qual é a chave para se entender as parábolas. O profeta Joseph Smith, ele disse aqui o que ele faz, né, o que ele fazia para entender as parábolas. Eu acho que é uma receita muito simples e prática. E o profeta Joseph Smith ensinou: eu tenho uma chave para entender as escrituras ou as parábolas. A primeira coisa ele diz: eu pergunto, qual foi o problema que ocasionou a resposta ou que levou Jesus a relatar e contar a parábola? Então, nós vamos notar no nosso estudo, desde o início já do Novo Testamento, que muitas coisas que o Senhor ensinou, de certa forma, ele foi provocado por perguntas, por atitudes e até pensamentos, né? Como nós vimos lá o caso do Simão, quando ele julgou a mulher que entrou na casa lá para lavar os pés de Cristo, né? Então, o que levou Cristo a contar? Então tem uma situação, ou foi provocada por uma pergunta, uma situação, ou algo que o Senhor identificou que era necessário. E para obter seu significado, devemos chegar até a raiz, estudando profundamente e descobrir o que foi que ocasionou esse ensinamento de Jesus Cristo. Então, é uma chave, né? A gente entender as parábolas. Uma outra coisa, vamos estudar as palavras do Salvador que se encontram registradas no 13º capítulo de Mateus, do Evangelho de Mateus. Palavras essas que nos fazem entender esse importante tema que é a coligação de Israel. Nós temos visto o nosso profeta, o presidente Nelson, falando muito sobre a coligação. O que a coligação de Israel tem em conexão com as parábolas? E nós vamos notar que é tudo, né? Que tem tudo em conexão. De modo tão claro como qualquer outro assunto registrado na Bíblia. As chaves para prosseguir e completar esse grande projeto foram restauradas por Moisés, quando apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery lá no templo de Kirtland. A coligação de Israel não se completará até que todas as tribos de Israel estejam estabelecidas em suas próprias terras de herança. As parábolas que se encontram no capítulo de Mateus 13, elas na verdade salientam os passos e elementos principais desse processo de unir ou de coligar Israel novamente. Começando com o plantio da semente do Evangelho no meridiano dos tempos, a parábola do semeador e culminando com a preparação final dos iníquos e dos justos, que é a parábola da rede. E finalizando com a grande parábola do pai de família, que nós vamos ver, que é a 8ª parábola. Então, na verdade, nós vamos dividir essa aula em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou tratar de 2 parábolas. E na segunda parte das outras, na verdade, 6 parábolas, né? Para completar então as 8, ok? Vamos entender aqui, vocês podem notar que eu coloquei aqui no fundo aqui teclado de um piano, né? Com a dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, para nós podermos lembrar e identificar ou lembrar, né? Até como uma parábola, né? Então, de certa forma, eu estou usando o teclado do piano para nos lembrar das parábolas que nós vamos estudar juntos aqui. Então, as 8 parábolas ensinadas nesse capítulo 13 de Mateus se dividem em 2 etapas. Então, nós vamos entender aqui, lendo o capítulo, nós vamos perceber isso. As 4 primeiras parábolas foram ensinadas do barco na praia usada como púlpito. Então, lembra que tinha muitas pessoas lá e Cristo subiu num barco e usou como púlpito, né? E ele afastou um pouco porque a multidão era muito grande. Então, na verdade, as 4 primeiras parábolas do capítulo 13 foi nesse barco. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. E as outras 4 parábolas foram ensinadas dentro de uma casa, aos discípulos, né? Que é a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor, a parábola da rede lançada ao mar e, por fim, a parábola do pai de família. Mas interessante que no versículo 51, quando o Senhor contou, na verdade, as 7 parábolas, ele fez uma pergunta para os apóstolos. Lá no versículo 51, ele disse assim: entendestes todas essas coisas? E os apóstolos disseram sim. Sim, Senhor, entendemos. Para que ele pudesse. E aí ele então deu, de certa forma, ele fechou essas parábolas nesse momento com a 8ª, né? Então ele ensinou as 7, quando ele queria saber se eles tinham entendido, né? E aí quando eles disseram sim, Senhor, entendemos, aí então ele fechou com a 8ª parábola, que é
o pai de família. E nós vamos então aprender isso também. Uma outra coisa é, ao identificarmos as 8 parábolas, sendo a primeira do semeador e a 8ª do pai de família, podemos verificar que elas estão funcionando como chaves. Uma abre, a outra fecha a série. Uma antecipa e a outra reflete, prevê e revê. Comparando estas 8 parábolas, podemos fazer uma analogia com as 8 famosas notas musicais. Podemos dizer que enquanto as 7 primeiras parábolas são comparadas às 7 notas, né, da escala grave, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, a 8ª, dó, todavia agudo, é exigida para completar o conjunto. Depois da primeira série de 4 parábolas, lemos: tudo isso Jesus disse, né, Jesus por parábolas à multidão. Ao final da 8ª parábola, então nós vamos notar que na verdade essas 7 parábolas, né, ele ensinou a multidão. E na 8ª, depois que ele contou a 8ª, e aí diz: e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, todas as 8, se retirou dali. Então nós vemos que ele fechou esse conjunto de parábolas, né? As parábolas que Jesus Cristo ensinou são histórias breves que comparam um objeto ou um acontecimento comum a uma verdade. Jesus usou-as frequentemente para ensinar verdades espirituais. E eu quero lembrar, eu já comentei isso em algumas aulas, até que existe um discurso do Elde Bodypack, para quem conhece vários discursos do Elde Peck, o Elde Peck certa vez desafiou, né, cada membro da igreja a fazer uma parábola, né? E o próprio presidente Peck tem várias parábolas, nós conhecemos a parábola do piquenique, a parábola aquela que é muito mais conhecida, né, na verdade chamada Crocodilos Espirituais, que tem até um filme, né, do seminário e do instituto. Então são parábolas que eu já fiz algumas parábolas também, já até compartilhei algumas aulas com vocês, então que nós possamos aprender a realmente fazer uma parábola, usando objetos, usando como o próprio Cristo fazia. Ele usava uma situação comum que era normal, por quê? Qual é o objetivo da parábola? É que a pessoa não esquecesse a lição, que ela sempre se lembrasse, para procurar realmente colocar aquilo no coração e na mente e começar a agir, aplicar. Então, às vezes, quando a gente ouve por a palavra do semeador, é uma coisa muito comum, né? Naquela época, no campo, a palavra da ovelha, do pastor, era uma coisa normal, comum para aquele povo, né? Então, ele usava objetos, situações, e nós podemos fazer isso também. Então, fica esse convite aí. Então, vamos lá para a primeira parábola. A primeira parábola, então, é a parábola do semeador. Ela começa no versículo 3 e termina no 23. Essa parábola do semeador, eu vou usar um pouquinho mais de tempo aqui. E as outras eu vou, e a próxima eu vou falar um pouco mais rápido, mas essa, dentre essas 8, essa é praticamente na verdade, o principal da mensagem que o Senhor quis dar. E inclusive as outras parábolas, né, das 8, as outras 7, elas estão em conexão total com essa parábola do semeador. E nós vamos entender. Vamos lembrar que é importante, quando nós ensinamos, né? Então eu gosto muito de falar isso e eu procuro fazer dessa forma também. Nós devemos ensinar, simplificar. Ensinar da maneira mais simples possível e clara, né? Uma outra coisa é intensificar, ou seja, às vezes repetir quantas vezes for necessário, né? Cristo contou várias parábolas, mas todas elas, né, de certa forma, têm um objetivo só. Então é intensificar e também testificar. Então nós podemos, no nosso ensino, não só em relação às palavras, nós vamos ver isso, o próprio Cristo fazendo isso como exemplo para nós. E quando nós ensinamos, seja na igreja e em outras situações, a gente precisa lembrar que nós temos que simplificar, intensificar e testificar. Ok? Então vamos ver essa parábola. Então nós vamos ver aqui no versículo onde fala, no versículo 4, né, que ele começa a parábola e diz lá: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então esse ao pé do caminho é como se fosse um solo duro, né? É um solo duro. Você coloca
uma semente aqui no solo, ela não entra no solo duro, né? Então, ao pé do caminho foi comparado a isso. Então vamos lembrar, e nós vamos notar aqui, né, nesses 4 tipos de solos que o Senhor conta nessa parábola do semeador, nós temos que ter a visão de que esses 4 tipos de solos nós todos temos. E algumas, né, situações, às vezes nós temos o pé do caminho, espiritualmente falando, no coração e na mente. É duro entrar, é duro aceitar, às vezes é demorado, né, dependendo do entendimento e conhecimento de cada um. Então, ao pé do caminho, quem é que tem esse tipo de solo, né, na mente e no coração? É o ouvinte à beira do caminho, o ouvinte com a mente fechada. Esse tipo recebe a semente pelo ouvido, mas não a deixa frutificar. A semente está na superfície e não sob o solo. Então, como eu disse, é como se fosse um solo duro, então ela fica na superfície, ela não entra, né, para criar raiz e crescer. Temos aqui representados os de superfície dura, destituídos de percepção espiritual. Tais podem ser religiosos e assíduos à igreja, mas a verdade recebida nunca satisfaz a alma, com um temor profundo. A verdade foi pisada pela roda dos negócios e dos prazeres. Não toma posse porque o coração é como uma rodovia cuja superfície é dura e nada pode marcá-la. A semente não pode penetrar e germinar, então é comida pelas aves, que são os agentes do maligno, né? A verdade não tomou posse, pois a dura crosta da negligência impediu a sua recepção. Quando a palavra é entendida e recebida pela fé, fica fora do alcance de Satanás. Então vamos lembrar que essa parábola do semeador, se nós observarmos, a parte mais importante dessa parábola não é a semente e nem o semeador, mas é o solo. Pode ver que se destaca os 4 tipos de solos, porque nós poderíamos fazer uma analogia ou identificar quem é a semente e quem é o semeador. Aqui no caso é o próprio Cristo, né, se colocando como semeador, mas nós também somos semeadores. Quando nós pregamos o Evangelho, ensinamos, nós estamos lançando semente. Quando o missionário sai para a missão, nem 100% de todas as pessoas que ele conhece e ensina, ele não vai conseguir ajudar na conversão e batizar todos. Mas ele lançou a semente, então ele pode ser considerado também, na verdade, o semeador. A semente é a maneira, se essa semente é boa ou não, mas que às vezes é o suficiente. Às vezes uma semente não é muito boa, mas dependendo do solo ela germina, ela planta, ela dá fruto, né? Então a parte mais importante que nós temos que ter a visão nessa parábola do semeador é o solo. Então aqueles que têm o solo do pé do caminho são esses que a semente fica na superfície, mas não entra no solo. Aí a outra que ele fala é no versículo número 5. Então ele diz: e a outra, na semente, parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha funda. Nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Então a outra caiu entre as pedras, né? Mas ela não tinha, o sol queimou, na verdade a semente cai lá, às vezes até cria um pouco de raiz, mas o sol queima e aí então não prospera. E quem são aqueles que têm o solo comparado a essas pedras, né? O ouvinte do terreno pedregoso, o ouvinte com a mente emocional, nesse caso, a semente é recebida, mas não cria raízes. A semente foi lançada ao solo, está no solo, mas não está sob o solo. Temos aqui uma pessoa facilmente entusiasmada, bem conhecida daqueles que pregam o Evangelho. Sua adesão à verdade é apenas superficial e sua fé é muito frágil. Tais pessoas não sabem o que é nascer de novo pela semente incorruptível. Não tem raiz em si mesmas. As impressões são transitórias e quando surgem tentações e perseguições, logo se desviam.
Falta-lhes a profundidade na fé. É significativo que uma fé superficial esteja conectada ao coração endurecido. Se a primeira classe ao pé do caminho representa os que não se apossaram, essa classe do pedregais representa os que se apossaram superficialmente. Então, aquele ao pé do caminho nem se apossou. Esse já se apossou, mas foi superficial. Não foi aquele comprometimento genuíno, né? Emoções incontidas são sinal de pouca profundidade e nunca permanecem, mas o coração indulgente dispõe-se à reflexão moral, e onde isso acontece, o sentimento é permanente. O lugar pedregoso era onde havia apenas uma fina camada de terra, e abaixo dessa camada era pedra dura e penetrável. Há muitos desses corações pedregosos no mundo e entre os membros da igreja. Que bênção seria ele se fosse profundo seus desejos de aplicação. Então esse foi o segundo tipo de solo que o Senhor então disse. O terceiro tipo de solo nós vamos ver no versículo 7. E a outra semente, ele está dizendo, caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na, né? E então, quem são esses que têm esse tipo de solo, espiritualmente falando, espinhoso? O ouvinte do terreno espinhoso, o ouvinte com a mente constante, nesse caso a semente lançou raiz, mas não produziu frutos. Essa semente, né, nos espinhos, caiu ao solo, está no solo e sob o solo, mas não germina. Os cuidados desse mundo sufocam, né, que é o que o espinho fez. Uma atenção ansiosa e inquietante nos negócios dessa vida presente sufoca a semente. Uma lista de interesses legítimos para dominar a vida, passa a dominar a vida, em que a religião é apenas mais um departamento de uma vida profundamente dividida. Eu lembro uma vez uma pessoa que falou assim, eu gosto de vir na igreja porque é importante, né, a gente ter o lado social e tudo. E eu concordei até, lógico, né, a gente rever pessoas, conversar com pessoas, mas a igreja não... O propósito principal e maior da igreja não é esse, criar esse convívio social. Por si só, as atividades, reuniões e tudo, isso aí já acontece, mas o propósito maior não é esse, né? Mas algumas pessoas às vezes acham que é. São cristãos professos muito preocupados e permitem que impressões espirituais tornem-se em nada, graças à sua submissão às influências dispersivas, né? Preocupações pequenas e insignificantes enchem o coração de solicitudes inúteis e ansiedades mesquinhas. Essas pessoas, comparando com a Maria e Marta, lembra da história? Nesse episódio em especial, Marta, distraída em muitos serviços, não identificou o gozo maior e privilégio de sentar aos pés de Cristo, do Mestre. Jesus Cristo não diz que alguns cristãos prósperos não produzem frutos, mas que não produzem com perfeição. Jesus Cristo não disse que o coração dividido não tenha religião, mas que é uma religião raquítica, atrofiada e fraca. Então essa é a semente que cai entre os espinhos. E ainda continuando aqui, dos espinhos, as demais ambições, essa expressão pode ser traduzida por prazeres desta vida. Prazeres inocentes em si mesmos, os quais a prosperidade mundana proporciona a quem ela se entregar, e sufocam a semente. Gasta-se muito tempo com os prazeres mundanos e só poucas horas para as coisas espirituais. No começo da fé cristã houve crescimento e a promessa de fruto, mas outras preocupações impediram que os frutos amadurecessem. Que bom o Senhor nos livre de sermos absorvidos pelas coisas terrenas e mundanas, o que causará a negligência das grandes realidades da alma e da eternidade. O jovem rico, daquela história do jovem rico, queria sua grande riqueza e também a vida eterna. Mas deveria ser Cristo ou as suas posses, e não os dois. Ninguém pode servir a dois senhores. E o outro tipo de solo nós vamos ver então no versículo 8. Então a semente caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro grão produziu, na verdade, 60 e outro 30. No versículo 9, então, o Senhor deu um alerta aqui, e ele então disse o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele contando a palavra, falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que está sendo ensinado aqui.
Quem é que tem esse solo da boa terra? O ouvinte da boa terra, o ouvinte de mente firme e compreensiva, por ter raízes profundas, houve muito fruto. A semente estava no solo, sob o solo, dentro do solo e acima do solo. A semente apossou-se por completo, penetrou em toda a alma e encheu a mente, o coração, a consciência e a vontade. Esse é aquele que está convertido, né? Quando a palavra é recebida, entendida e obedecida, produz fé segura em Cristo e serviço que glorifica a Deus e beneficia aos outros. 30, como ele disse lá, né? Que caiu em boa terra e alguns produziram 30, o outro 100 e outros 60. 30 por 1, ele designa um nível menor de frutificação. 60 por 1, um nível intermediário de frutificação. E 100 por 1, mais elevado nível. Assim, o mais alto nível de produtividade espiritual é muito raro. Agora, aqui não está dizendo, embora aqui está dizendo que às vezes é sobre na verdade, a capacidade de cada um. Mas aquele que às vezes tem menos capacidade do que o outro, ainda assim ele pode dar o seu 100%. É tudo que ele sabe, é tudo que ele tem, mas é 100%. E Deus sabe disso. Só que o Senhor está dizendo aqui que algumas sementes, mesmo em boa terra, ela dá 30, outros 60 e outros 100, que esse 100 é um nível mais elevado, né? Por isso que o Senhor reforçou, então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Ok? Então, resumindo a palavra do semeador, então nós vimos aqui o tipo de solo, né? Que é o coração e a mente comparado. É ter esse tipo de solo, aquele que tem pé do caminho, aquele que tem, na verdade, pedregais, os espinhos e a boa terra. Agora, vamos entender as parábolas. Lembra que eu falei no início? Nós aprendemos que nós todos temos, às vezes, esses 4 tipos de solo na nossa mente e no nosso coração. Nós temos que trabalhar. Aquele que é boa terra, nós temos que manter ela. Aquele que é espinho, então vamos entender aqui. O Senhor, em seu ensinamento nessas parábolas, ele não disse em nenhum momento e nem sugeriu que todos esses tipos de solo não pudessem ser arados, aplanados, fertilizados, tornando-se assim produtivos. Na verdade, 100% de cada capacidade pessoal. Então, mesmo que alguém tenha o coração e a mente comparada a essa parábola ao pé do caminho, ele pode arar, aplanar, fertilizar e se tornar boa terra. Se ele tiver o pedregal, a mesma coisa, ou o espinho. E se tiver boa terra, permanecer e manter, né? Então aqui tem muitas aplicações que poderíamos aprender aqui, mas esses são os 4 tipos de solo. Então nós podemos, talvez, assim, para ser muito simples, quando eu estudo a escritura, que tipo de solo eu levo lá? É aquele que é o solo duro, que é só a semente cai e não fica, né? Aí vem as aves espiritualmente e retira aquilo que nós aprendemos. Então tem várias colocações que nós podemos fazer aqui. Então cada um de nós podemos buscar aplicações e viver, né? De acordo com o que nós vamos aprender pelo poder do Espírito Santo, ok? Essa foi a primeira parábola. A segunda parábola é a parábola do trigo e do joio. Então nós vamos ver aqui do versículo 24 até o 30. Então ele diz lá: propor-lhes outra palavra dizendo. Então vamos lembrar que eu falei, essa palavra primeira do semeador, o Senhor explicou o que é, que representa. Essa segunda ele também explica. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E no 28, e ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio
e atai em molhos para queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então vocês lembram algumas aulas anteriores intitulada, né? Se eu sou o trigo ou a palha, né? Então lá nós vamos entender de uma forma mais detalhada também. Então o senhor falou que ele junta, na verdade, o trigo no seu celeiro. Mas vamos observar aqui o que foi dito aqui. Olha só no 24, né? O homem que semeia boa semente no seu campo. O seu campo é o campo do homem, que é o mundo. Mas notem aqui que quando os servos foram falar com o Senhor, no 27, ele diz, não, né, não semeaste tu no teu campo, né? Ou seja, o mundo foi criado por Cristo, pertence a Ele. Então olha só que o entendimento, até nós aprendemos nas aulas anteriores sobre a paz que Cristo está oferecendo, que é a paz na verdade celestial, não a paz mundana do mundo, né? Então ele está dizendo aqui que esse campo dele precisa crescer. Mas como o joio, acho que muitos de nós já vimos filmes, comparações e tudo, o joio e o trigo, quando eles estão ainda novos, né? Eles são muito assim, muito parecidos, né? Então vamos ver aqui, no 24, propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem, que é Jesus Cristo, que semeia boa semente, semeadores de Cristo, que somos nós e os líderes, no seu campo, que é o mundo. No 25, mas dormindo os homens, ou seja, que é a morte dos apóstolos, veio o inimigo, o diabo, e semeou o joio, os filhos dos iníquos, no meio do trigo, que são os homens justos, e retirou-se. Então lembra quando nós aprendemos nas aulas anteriores sobre a parábola das ovelhas e dos lobos? O Senhor falou para ele, eu vou mandar vocês como ovelhas, mas eu vou mandar vocês no meio de lobos. Então é exatamente isso aqui, que embora nós estamos no mundo, né, e nós estamos buscando ser justos, mas o inimigo está no meio. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo a semente? Por que tem então o joio? E aí eles disseram, que o próprio Senhor respondeu no 28, o inimigo, a Babilônia ou a astúcia do diabo é que fez isso. E os servos lhe disseram, queres pois que vamos arrancá-lo? Então, né, porém, ele lhes disse, não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. No versículo 30, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, os anjos que vão ser designados, né, com autoridade para colher nos campos. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Na verdade, se nós formos ver na revelação moderna, que embora aqui em Mateus fala que ele diz para primeiro colher o joio e queimar, e depois o trigo e guardar no celeiro. Na revelação moderna, na seção 86, versículo 7, nós aprendemos que o correto é o contrário. Aqui diz que é para colher primeiro o joio, mas em Doutrina e Convênios 86, 7 nos ensina que deve ser colhido primeiro o trigo, colocado no celeiro, e o que sobrar, lembra que nós aprendemos lá naquela palavra, se nós somos o trigo ou a palha, porque o trigo ele é peneirado e jogado para cima, então como ele é pesado, ele volta na peneira, mas a palha o vento leva. Então, é para ser colhido primeiro o trigo, colocado no celeiro, e a palha que sobrar, aí é só amarrar, juntar e jogar no fogo, né? E depois o joio será a sobra, né? E vai ser amarrado em feixes e queimado. Ok? Esse é o entendimento dessa parábola e a explicação aqui, ok? Esta é uma palavra acompanhada de interpretação do próprio autor, o semeador. Era ele próprio, o filho do homem, e como o trigo e o joio crescerão juntos até o fim do mundo, aqueles ordenados para continuar a obra no seu ministério são também, por implicação direta, semeadores. Somos nós também. Alguns pensamentos são que o joio entre o trigo assemelha-se com lobos entre as ovelhas. Podemos compreender que os lobos são feras vorazes vestidas de ovelhas, e usando esta analogia para os dias atuais e espiritualmente, são homens usando vestimenta do sacerdócio, são aqueles que acham falta em tudo, são negligentes, são os apóstatas, são os que quebram os mandamentos, e estes são os mais perigosos, porque
vestem, né, o manto de autoridade, né? E ainda sobre a parábola, uma lição fundamental dessa parábola, do joio e do trigo, é uma parte sobre a representação de condições reais, presentes e futuras. Como? Então note quando os discípulos disseram para ele, por que está o joio no meio do trigo? E aí o Senhor falou, olha, veio o inimigo, o diabo que fez isso. E aí eles disseram, então só quer que a gente vá lá e arranque, separe? Ele falou, não, porque aqui vem exatamente esses tipos de atributo que Cristo está buscando ensinar na parábola também, ou seja, paciência, resignação e tolerância. Essas virtudes constituem atributos da deidade e alguns traços de caráter que todos nós deveríamos buscar evitar, cultivar. Essa parábola apresenta o problema do mal. A mistura do mal com o bem é uma condição que nos confronta em todas as escalas sociais, em todas as formas de governo, no lar e na igreja. Não importa como legislamos ou que, na verdade, separamos. As sementes da corrupção parecem alojadas e crescem como joio pernicioso em campos férteis. Por isso que o Senhor está dando uma chance para aqueles que ainda são joio se transformar em trigo, né? Então por isso que ele diz, não arranca, porque ainda tem alguns lá que muito provavelmente talvez se arrependam, se convertam, né? E ele diz, e o verdadeiro e o falso estão sempre conosco, o bem e o mal estão indistintamente lançados em nossa sociedade. E é verdade, né? Jesus então falou claramente, o campo é o mundo, que é, na verdade, o seu campo, quando diz seu campo, o nosso campo, o mundo. Aqui o Senhor reivindica o direito de propriedade, pois ele criou a terra. Não podemos negar o fato lamentável que o reino do Senhor exista o joio e o trigo, todos dentro da verdadeira igreja, a igreja do Deus vivo. Agora, precisamos compreender que os autênticos membros da igreja formam a boa semente que é o trigo, mas na aplicação dos ensinamentos verdadeiros pode-se ver uma mistura dos filhos de Deus com os filhos do diabo. Então note essas expressões, seu campo e o teu campo, conforme nós vimos aqui. As quais declaram que o mestre é o proprietário, o Senhor é agricultor desse mundo, porque ele criou. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Esse campo, então, é a esfera da habitação humana, no mundo que Deus ama, e no qual o inimigo apanha a boa semente e também semeia o joio no meio dela. Então, por exemplo, as falsas doutrinas, maus exemplos. Hoje em dia nós vemos pessoas idolatrarem, homenagearem pessoas iníquas, pessoas que só apresentam coisas que levam as pessoas distantes do caminho do Senhor. Nós vimos já em algumas aulas, desde o início desse estudo do Novo Testamento, de quando nós identificamos que um caminho ele está diferente ou longe do caminho que o Senhor nos ensina e não está alinhado, esse é o caminho que nós temos que evitar, né? Então nós sabemos, isso vai ser até Cristo voltar, a segunda vinda, vai ter dois caminhos e nós temos que identificar em várias situações, né? O que é bom, o que não é, e realmente fazemos as melhores escolhas, né? Então essas duas parábolas, como eu disse, a parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio, aqui nós aprendemos o significado e Cristo ensinou o significado aqui. Ele ensinando, ele disse exatamente o que é. Nós vamos ver agora as outras parábolas, na segunda parte dessa aula, nós vamos estudar as outras parábolas, as 6, e nós vamos ver que não tem explicação nenhuma. Então, de uma certa forma, eu vou compartilhar algumas coisas que eu aprendi e que eu, na minha visão, entendo que é. Mas como uma alternativa para nós podermos então, mas cada um deve estudar essas outras parábolas e buscar suas aplicações pessoais. Como essa parábola, como o profeta José Smith ensinou. O que é que levou Cristo a ensinar essa parábola? Foi uma pergunta? Foi uma provocação? Foi algo necessário? E aí nós vamos buscando profundamente entender isso e vamos ser inspirados, vamos ter revelação e muito provavelmente individualmente. Talvez alguém vai ter uma visão ou um entendimento ampliado para a sua situação pessoal. E aquela parábola lhe serviu. Então, na segunda parte dessa aula, as outras parábolas,
nós não vamos ter uma explicação nas Escrituras, mas de uma certa forma proposital, o Senhor, assim como Ele deixou para os discípulos, está deixando para nós, que nós possamos buscar entender, compreender e aplicar, ok? Então, encerrando, finalizando, ponderemos a respeito da palavra do trigo e do joio, pois vivemos ainda na época da graça, quando o joio pode vir a ser trigo, ou que pecadores podem ser transformados em santos. A parábola não exclui essa mudança antes que o fim dos tempos tenha chegado. Por essas palavras de Jesus Cristo, aprendemos que, pelo seu poder, o inimigo pode ser derrotado. E os seus escravos, que eram escravos do inimigo, feitos em servos de Deus. Os filhos terrenos do diabo podem ainda tornar-se filhos do reino e ser salvos do terrível juízo final. Membros que agem como joio na igreja podem ser transformados em membros genuínos e úteis, como o trigo. Então, não há uma aplicação pessoal a se pensar aqui? Jesus Cristo disse ao apóstolo Pedro, em um determinado momento, que nós ainda vamos ver também essa lição, que ele era o trigo. Ele disse: Pedro, você é o trigo, mas cuidado, fique atento, porque aí ele disse que na verdade o apóstolo Pedro seria peneirado por Satanás. E se permanecesse fiel durante esse peneirar, a palha ou o joio desapareceria. Então, voltando outra vez naquela lição anterior, aqueles que não assistiram e quiserem assistir novamente para entender detalhadamente se nós somos a palha ou nós somos o trigo. Meditemos. Depois que aprendermos essas lições, não temos razões para examinar o campo do nosso coração para descobrir se o inimigo semeou algum joio lá dentro? Então, cada um de nós vamos ter que fazer essa avaliação pessoal. Meditar, pensar, será que tem algum joio plantado na minha mente e no meu coração que não está alinhado com a vontade de Deus? Eu não estou vendo como Deus vê, eu não estou entendendo como Deus quer que eu entenda, E aí nós vamos fazer as mudanças necessárias. E por fim, quanto mais o Senhor tem o nosso coração, menos terá poder a oposição sobre nós. E essa é a verdade. Então, quanto mais nós permitirmos que Deus prevaleça, como o presidente Nelson ensina, então menos poder a oposição vai ter, porque nós vamos estar cheios do Espírito, porque estamos e queremos fazer a vontade de Deus. E a oposição não tem como prejudicar isso, se nós estivermos com esse Espírito, ok? Então, eu espero que eu possa ter ajudado nessas duas parábolas, onde já tem as explicações, e as próximas, na segunda parte dessa aula, eu vou compartilhar algumas coisas que eu entendi, mas eu espero que cada um de nós possamos buscar a nossa visão, nosso entendimento e a aplicação necessária, individual, dentro das circunstâncias de cada um, ok? Espero poder ter ajudado e até a segunda parte dessa aula.